Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, muito bom dia, muito boa noite, boa tarde para quem está nos assistindo e que chegou com a gente até este que é o 30º episódio do Quase Sem Pauta, podcast de duas grandes amigas, a Matos e a Porto, que nunca precisaram de pauta para se divertir e dar risadas. Oi, Porto, trintamos. Trintamos, hein? Quem diria, Lúcia Matos? Trintamos numa ocasião muito especial, né? No mês que comemora o aniversário de 250 anos da nossa cidade que tanto amamos e que nos uniu em algum momento das nossas vidas há mais de 30 anos já. E que recebe nossa homenagem nesta, que é a 3ª temporada do Quase Sem Pauta, uma mini temporada nesse mês de março, que é o mês do aniversário de Porto Alegre. Estamos lançando um episódio por semana. Toda sexta teve novidade, sempre batendo um papo com um convidado especial que tem tudo a ver com Porto Alegre, né? A gente começou com o jornalista e escritor Rafael Guimarães, que escreveu muitos livros sobre a história da cidade. Depois a gente bateu um papo com a apresentadora e jornalista Tânia Carvalho, que é a cara de Porto Alegre. E depois, por fim, com Luiz Augusto Fischer, professor, escritor, ele que já deu aula para todo mundo na cidade e que é responsável pelo dicionário de Porto Alegres, que é sensacional, né, Porto? Fique claro que ele não deu aula para todo mundo, ele deu aula para quase todo mundo. Eu diria que 50% de quase todo mundo que estudou no Colégio Anchieta, porque os outros 50% que estudaram no Colégio Farroupilha, muito mais inteligentes, lindos e com melhores times que nem eu, não tiveram aula com ele. Mas tenho o prazer e o privilégio de encontrá-lo por aí. Pois é. Falando em times, aqui estamos, né? Não poderia ter um episódio do Quase Sem Pauta sobre Porto Alegre sem falar do maior clássico do mundo, né? Que é Grêmio e Inter, o nosso Grenal. É isso aí. Eu te diria, te sugerir isso, por quê? Porque a gente está aqui no Quase Sem Pauta, que é o nosso plano B. E B também é uma letra que remete ao teu time nesse momento, né, Lúcia Matos? Mas não vamos entrar muito nisso, que vai dar polêmica, e a nossa amizade vale mais do que qualquer coisa clubística, né? Eu também acho, né? E até porque eu tenho aqui o autógrafo do Renato Bortaluppi. Tá bom, sério, B. Aquele que recebia salário de vocês e jogava futebol na praia no Rio e tal. Não vou saber, eu não tenho Renato Gaúcho, exatamente. Mas eu tenho Falcão, eu tenho Figueroa, Valdomiro e eu tenho... Meu time é campeão de tudo, né? Então vamos passar adiante de futebol porque vai dar polêmica. Vamos falar dos nossos parceiros, né, Porto? Porque essa temporada teve grandes parceiros e a gente agradece com muito amor, com todo o nosso carinho, todos esses parceiros que nos ajudaram a montar um kit de presente para os nossos convidados e também para um sortudo, né? Quem são os nossos parceiros, Porto? Olha, a gente tem na parceria aí dessa mini temporada o Café do Porto, a Cumbuca Padaria, a Dionísia Vinho Bar, LPM Editores, Marque Hamburgueria, Termolar e Tri-Shirt Brindes. Muito obrigada a todos vocês, amigos. Que continuem com a gente, né, Porto? Por favor. Que continuem com a gente. Bom, então vamos começar. Hoje a gente vai pedir licença para os nossos milhares de ouvintes que nos acompanham no mundo todo, porque nós temos ouvintes que nos acompanham até de Mônaco. Aliás, é uma ilustre, são ilustres, nossa ilustre audiência. E a gente vai pedir licença para os nossos ouvintes que não são daqui, porque hoje a gente tem que falar da nossa Porto Alegre. Esse é o objetivo da nossa temporada, é falar da nossa Porto Alegre, conversar sobre a nossa cidade, passado, presente, futuro. Então, assim, se você que está nos ouvindo nunca veio para cá, então aproveite, pegue um caderninho e uma caneta e já vá anotando as nossas dicas, porque são quentes. Achei que tu ia dizer assim, já pegue a internet, compre uma passagem ou vá para rodoviária. Eu achei que tu ia dizer isso, mas não foi, então tá, né? Vamos ver o que vai sair por aí. As dicas vão ser boas, com certeza. Vamos anotando as dicas, né? Bom, então tá, eu quero começar, então, tu que começa, tá, Porto? As mais velhas começam, é sempre assim, eu sou uma pessoa bem educada. Então, já que tu é mais velha e nasceu meses antes de mim, tu começa, qual é a tua história com Porto Alegre?
Então assim, eu vou começar desde o tempo do EPA, então, já que a gente é velha, né, EPA, as pessoas podem procurar o dicionário de porto-alegrense do Luiz Augusto Fischer e descobrir o que é o tempo do EPA. Mas o tempo do EPA diz o seguinte: compartilhamos coisas já no passado, porque em 1970 nós duas nascemos no mesmo hospital, o Hospital Fêmea, no bairro Independência. Tu E eu nasceu no Fêmea também? vou te dizer Ah, mais, Mabel Porto, que vem a ser minha mãe, né, é uma das nossas 4 pessoas que assistem sempre o programa, disse que eu nasci às 20h15 no quarto 708 do Hospital Fêmea. eu E tem nasci às 8h30, tá? E eu era a única menina na maternidade. Isso já dá uma pista de como foi desenvolvida a minha vida amorosa. Eu era uma pessoa que sempre tive sorte na minha vida amorosa, né? Basta ver a preciosidade do homem que estou casada ainda que hoje. momento, mas a Que volta, hein? minha volta foi surreal, mas a minha pergunta é a seguinte: às 8h30 ou às 20h30 que tu nasceste? Não, às 8h30 E eu, faz 51 anos que eu acreditei que eu tinha nascido de fórceps. E aí, Uhum. semana passada, eu fui conversar com a minha mãe, fui tomar um cafezinho e dizer assim: mãe, tu precisa me contar coisas do meu nascimento, porque eu não lembro, óbvio, né? Então tá, eu nasci no hospital tal de fórceps. Ela, não, tu não nasceu de fórceps. Fórceps é com aquele ferro, né? Não, tu Aham. nasceu de um outro sistema. E aí depois ela me mandou um recado, disse assim: eu me lembrei do que tu nasceu, tu nasceu a vácuo. Meu Deus, que medo. Como é que é o nome daquele negócio? É dry, que os Bah, caras fazem, dry cara. age, dry É, age. eu sou da dry age. Precisamos que médicos nos orientem de que modo Lúcia Matos nasceu, pelo amor de Deus. Mas eu acho, então, que já que tu nasceu às 8h30 e eu às 8h15, nós fomos separadas no nascimento, porque eu acordo com as galinhas e tu vai dormir tarde. Então, eu não tô conseguindo entender, né? Mas, fecha parênteses, porque a história é minha e tu te intrometeu. Eu vou ter que te dizer uma coisa muito interessante sobre essas curiosidades do fórceps e tal. Minha mãe também me disse, porque a gente tá aqui disputando que mãe conta uma história mais legal, que naquela semana que eu nasci, foi a primeira vez que um Boeing 707 da Varig pousava em Porto Alegre. Varig! Isso é incrível! Lúcia, tu é antes da Varig? A Varig já fechou, já faliu. Meu Deus, você é muito velha. Não, vamos passar adiante, porque senão o podcast vai acabar e tu não vai ter terminado a tua história. Nas asas da panela daqui a pouco, hein? Cuidado, Lúcia Matos. Meu Deus do céu. Que Tá, mas horror. enfim, tá, isso, o tempo passou, né? Nasci no Fêmea, eu morei muitos anos da minha vida no bairro Moinhos de Vento, que para mim é um bairro muito importante, né? Anos eu fiquei ali, morei junto da 24 de outubro, depois eu morei na rua do Hospital Moinhos de Vento e eu acho que eu tinha cerca de 12 anos eu tinha quando eu mudei para Três Figueiras, onde eu estudava no Colégio Farroupilha. Eu ia a pé, provavelmente naquela época, eu não sei exatamente onde tu morava, se tu ia de carro, se tu ia de Kombi, porque a gente ia de Kombi pro colégio, algumas pessoas iam, né? Eu ia a Sim. pé porque eu morava do lado do Colégio Farroupilha. Como é que tu ia pro Colégio Anchieta, Lúcia Matos? Eu morava um pouquinho mais longe, assim. Na verdade, quando eu entrei para o Anchieta, eu morava no bairro Santana, perto da Redenção, que é um lugar clássico de Porto Alegre, aliás, né, para quem é de fora. Então, no começo eu fui com a minha mãe, depois eu ia de ônibus escolar, aí depois me mudei para o bairro Petrópolis e comecei a ir de lotação. Você Hum. sabe o que é uma lotação? Lotação é uma das coisas que só tem por aqui, mas isso a gente vai falar depois, né, Outra coisa que só tem aqui é X, né? Tu quer esculhambar com todo o nosso roteiro, é isso? Não, eu não quero esculhambar com o roteiro, mas é que a gente vai fazendo um roteiro mental. Eu posso te dizer uma outra coisa interessante que aconteceu no dia do aniversário de Porto Alegre. Aí eu vou desconfigurar todo o teu roteiro, mas eu acho que não é uma boa, tu que sabe, Não, né? não desconfigura. Tá, olha aqui, ó, eu morei no bairro Petrópolis, eu morei no bairro, o que é aquilo, Farroupilha? Bairro Farroupilha, acho que é, né? Santana ali é Farroupilha, né? Cidade Morei na Baixa. Cidade Baixa e moro há 20 anos na melhor região de Porto Alegre, que é a Zona Sul, né?
Eu acho que teve uma parte da tua existência que tu pulou propositalmente, mas que eu vou relembrar aqui, porque é muito importante da nossa vida. Um momento lindo, nós quase moramos no mesmo apartamento. Na verdade, eu peguei a tua reba, Lúcia Matos, né? É, isso Aí, aí. Lúcia Matos, quando deixou de ser uma solteirona para casar com um bom partido, que na época era um repórter, Leonardo Meneghetti, desovou um apartamento, entregou para mim e eu herdei um móvel que ela comprou, eu acho que na Casas Bahia, em 450 parcelas, que caíam as prateleiras. Lembra daquele armário? Casas Bahia, não, porque as Casas Bahia não deram certo aqui em Porto Alegre. Tu lembra? As Casas Bahia vieram para Porto Alegre. Eu comprei o meu primeiro ar-condicionado nas Casas Bahia do centro e logo depois fechou. Porque Tá, nós mas somos bairristas, né, é Lúcia Porto? verdade. Aquele armário que eu herdei lá em onde certa vez se escondeu um ladrão, que é outro capítulo, que eu não vou contar hoje, da onde era? Porque caíam as prateleiras, eu acho que era Nem me muito barato. lembro. Nem me lembro disso aí, eu sou desmemoriada. Tu tá Nossa, falando nem me lembro. desses, a gente tá aqui rememorando fatos da nossa vida e é um momento que a gente bate ali, tá em comum. E tu falou das Casas Bahia e a gente é bairrista. Tu vai lembrar de uma coisa, porque nós somos jornalistas e curiosas. Apesar de, na época, a gente não estar estudando coisa nenhuma, a gente ter recém entrado na faculdade. E eu fui pesquisar, né, porque eu sou aprendiz do Lúcia Matos. 1988, Lúcia Matos. Caiu a Marquise de Arapuã, Lúcia Matos. Meu Deus, você é velha, Lúcia Porto. Eu sou velha, mas eu sabia que tu ia falar desse armário da Casas Bahia e eu fui buscar Arapuã. E eu ia comer banana split com a minha avó no Ipuincosul, te lembra? Mas isso Que é mais velha. depois virou Mesbla. Nós estamos competindo, tu com a É. Varig e eu com o Ipuincosul. Não, acho que não. Tá, a gente já se mudou, a gente já até compartilhou quase um apartamento, tu já casou com o Leonardo Meneghetti, eu não abri a nave ainda, tu já casou, né? Porque tu já, Mas já nós duas moramos fora de Porto Alegre. Isso é uma coisa tinha... interessante de falar, Lúcia É Porto. verdade. E 2 lugares insuportavelmente quentes, né? Cada um Sim. no interior de uma cidade e cada um com seu grau de importância, né? Tu lá em São José do Céu Preto, como também apelidou teu filho, e eu no Passo Fundo do fim do mundo, né? Isso aí. Quanto tempo tu morou em Passo Fundo? Eu morei em Passo Fundo, acho que pouco mais de 1 ano, quando eu já estava decretando que eu efetivamente moraria para sempre em Passo Fundo e saí, eu me lembro como se fosse ontem, saí para comprar um forno de micro-ondas 220 e me liga meu chefe, na época eu trabalhava na Zero Hora, me ligou meu chefe, Roberto Nilsen, um dos melhores chefes que eu já tive, e perguntou: tu vai trabalhar esse fim de semana? Eu disse, não, tô de folga. Ele disse, tu vem para Porto Alegre? Eu disse, não, vou ficar aqui em Passo Fundo. Onde é que tu tá indo? Tô indo na loja tal comprar um forno de micro-ondas. Aí ele me perguntou, é bivolt? E eu falei, não, porque ele disse, então não compra, tu está sendo transferida para Porto Alegre, quer? Eu disse ontem. Daí me mudei, sei lá, 3 dias depois. Correndo. Foi muito rápido, mas foi muito bacana, assim, porque eu conheci o interior do Rio Grande do Sul, que eu não fazia ideia que existia, mas eu também não fazia, assim, ó, eu não economizava tempo para voltar para Porto Alegre. Como é bom voltar, né, Lúcia Matos? Pois é, né, a gente fala mal, reclama de Porto Alegre, mas quando a gente fica fora, dá uma saudade, né. Do que tu tinha mais saudade? Olha, eu tinha saudade de encontrar os amigos, né, de ir no boteco, de telefonar, porque a gente telefonava, né, não tinha WhatsApp, a internet era aquele barulhinho da linha de escada e tal. A gente encontrava as pessoas, né, a gente fazia churrasco, no apartamento que eu herdei de ti, por exemplo, tinha uma área que a gente podia fazer um churrasquinho ali, convidar 3 pessoas, digamos, ou 2, porque era muito pequeno, mas era muito legal, assim. E acho que quando a gente está fora, a gente sente muito, né, falta das coisas que a gente está habituada. E aí eu me lembro de uma coisa legal, assim, que eu gostei muito de fazer na época que tu estava fora de Porto Alegre, que eu me lembro de entrar nos supermercados da cidade e gravar vídeos pelos corredores e mandar para minha amiga Lúcia Matos quando eu estava fazendo compras no mercado. Não era qualquer mercado, né, vamos falar a verdade, né, Lúcia Porto. A gente pode dizer que era no Zafari, economizar e comprar bem. Zafari, estamos aqui. Era no Zafari, que é um supermercado que só tem em Porto Alegre, né, vamos falar a verdade, super tradicional.
E tem milhões de lojas, e quando eu cheguei lá em São José do Rio Preto, não tinha o Zafari, e eu fiquei perdida, porque eu sei decor o corredor do Zafari que eu frequento a loja 27 do Zafari da Otto Niemeyer. Ah, E eu fiquei muito tempo perdida, indo num outro supermercado. E aí a Lúcia Porto me gravava vídeos passeando pelo Zafari, e eu ficava verdadeiramente emocionada. Então assim, ó, tá, quem é de fora que nos desculpe, mas assim, nós elaboramos um roteiro maravilhoso, um roteiro, enoetílico gastronômico da capital gaúcha, em homenagem ao nosso professor Luiz Augusto Fischer, nosso entrevistado do episódio anterior. Para a gente ficar no clima do dicionário de Porto Alegre, a gente agora vai viajar na maionese. E nós não vamos explicar o que é isso. Você vai lá, compra o dicionário de Porto Alegre e olha lá, procura o que é viajar na maionese, que é uma das tantas gírias usadas por nós porto-alegrenses. E a gente desafia os nossos ouvintes e espectadores a mandar as dicas deles aqui de Porto Alegre, né, Porto? é isso aí, mas para descobrir o que é viajar na maionese não precisa fazer muito, né? Só voltar alguns minutos nesse podcast que a gente estava viajando até agora, né? Agora é só tu deu uma organizada na maionese, aí só deu uma batida a mais e botou um azeite de oliva nessa maionese. Mas o que a gente vai falar especificamente? Vamos falar da nossa Porto Alegre. Esse é o nome do episódio, né? Então vamos nos reorganizar e vamos voltar para a nossa Porto Alegre. Tá bom? Eu vou começar. Um bairro. Muito de vento, é óbvio. Qual é o teu? Tristeza. Não é o bairro que eu moro atualmente, mas é um bairro aqui da Zona Sul, que apesar deste nome, é um bairro muito alegre e que eu adoro. Tem muitas coisas boas para fazer. Ele tem esse nome porque existia um cara chamado João Tristeza, mas esse é outro capítulo. E qual é a tua rua que tu prefere? Pois é, eu não cheguei a uma conclusão sobre a minha rua, sabe? Eu diria assim, com muito carinho, que a Lavras, a Avenida Lavras, onde eu morei boa parte da minha vida, é uma rua que eu tenho muito carinho, é uma rua arborizada, tranquila. Era meio perigosa também, de vez em quando davam uns assaltos, mas é uma rua que eu gosto. Eu gostava daquele teu apartamento, mas era ruim estacionar ali na Lavras, eu me lembro, é verdade. Tu tinha um Fuquinha É, naquela época, se eu não me engano, tinha um não? Fuquinha 85. Que momento, eu também tinha um Fuquinha azul calcinha, fecha parênteses. Um A lugar minha no rua. centro. Ah, mas a minha rua tu não Ah, perguntou. tua rua qual é? Ai, não me vem com aquela rua lá que todo mundo diz que é a mais bonita do mundo. Não, eu morei ali. E ela passou a ser a mais bonita do mundo porque eu morei ali e estudei na frente na escolinha de artes e recreações, mas isso não vem ao caso porque eu tinha Não, a 4 rua mais anos. bonita do mundo é a Champs-Élysées, né, Lúcia? Para, né? Ah, bom, tá, mas tu é fina, né? Eu estou falando em Porto Alegre, não no mundo, tá? Tá, qual é a tua Mas rua, a então? minha rua é a Padre Chagas, onde a nave ficou durante 12 anos e onde eu caminho e conheço todas as pessoas e saio para almoçar sem dinheiro e compro coisas sem ter dinheiro, depois me lembro que não paguei, alguém me telefona e eu tô viva. Então é isso. Então é a rua onde eu me encontro, é a Padre Chagas. Não vem me chamar de Patricinha, porque é a rua mais bacana da cidade. É, mas aí eu te pergunto, um lugar no centro, e aí me leva a uma rua que eu gosto e a uma praça que eu gosto. Para mim, um lugar marcante no centro de Porto Alegre é a Praça da Alfândega. Ah, bom, porque a gente está falando também num dos eventos que pra gente são mais caros, que é a Feira do Livro, né? Que se concentra naquele entorno, né? Aquele lugar ali realmente é um lugar muito simbólico, mas eu acho mais simbólico o mercado público e dentro dele o Gambrinos, que para mim, né? Aquelas cadeiras e aquele cheiro e aquele chopp e o bolinho de bacalhau, não tem explicação, né? E a turma, né? A turma do Gambrinos é gente Ah, finíssima, né? isso. É, o Gambrinos é maravilhoso, mas graças a Deus que ainda temos o Gambrinos, né? Sim. Firme e forte para a gente O restaurante almoçar, mais né? antigo de Porto Alegre, o Gambrinos. Mais antigo de É, Porto Alegre. é. Pois agora tu falou em restaurante e uma coisa que eu tenho saudade de Porto Alegre, tu vai me matar, tá? Tu vai me matar, porque eu sei que Porto Alegre teve restaurantes maravilhosos, tipo Floresta Negra, Steinhaus, Gato Wunderbar. Pardo. Mas para mim, uma saudade de Porto Alegre tem a ver justamente com a Praça da Alfândega e com o centro, que é um restaurante chinês, que eu não me lembro nem o nome desse restaurante. Ele era todo envidraçado e a gente enxergava a Praça da Alfândega. E todo o meu aniversário, eu faço aniversário em 3 de novembro, meu pai e minha mãe
me levavam na Feira do Livro para passear e a gente ia almoçar sempre no dia do meu aniversário nesse restaurante chinês. E olhava as barraquinhas cheias de livro, era lindo demais. Isso é uma coisa Uma, que eu per- tenho saudade. uma pergunta muito importante, até que idade tu fazia isso na tua vida? Mais ou menos. Ah, eu acho que até uns 14, talvez. Ah, então tá. 15, Eu ia dizer talvez. que tu tava me devendo uns almoços, né? Porque eu nunca fui almoçar contigo nesse lugar, não sei que lugar é esse, nunca fui Não, convidada pra essa festa. fechou, É, menino. Fechou e era bem bom. E eu tenho saudade, porque tem a ver com uma memória, né? Uma claro. memória afetiva. Mas tu vê como as pessoas são mais ou menos afetivas, né? E mais ou menos sensíveis. A minha memória afetiva te traz junto comigo para o Rox, mas o clássico Rox da Cândido Silveira, onde a gente ia muitas vezes depois de sair da Famecos e tomava intermináveis e incontáveis chopes com o nosso amigo garçom Sandro. E depois a gente, que ninguém escute agora, escondia bolachas de chopp embaixo da mesa para ganhar um desconto. Ele sabia e não contava. E tu comia um filé cheio de alho, né? Ah, E ficava filé com bafo. Osvaldo. O filé Osvaldo Filé Aranha Osvaldo. Plágio, nosso amigo. É, Era um é. filé com cheiro de alho, morava com meus pais, a minha mãe abria a porta e dizia: Ontem tu foste no Rox com a Lúcia Matos. Eu disse: Acertou, mãe, como é que tu sabe? Alho pela casa inteira. Olha pela casa inteira. Tá. Então um chopp. Melhor chopp de Porto Alegre. Ah, eu poderia dizer que é o do Rox que não existe mais, mas eu vou dizer o seguinte: é o do Prince, que tem aquele sanduíche aberto também, e a mostardinha que continua forte. Que chopp bom aquele, hein? Para mim o melhor chopp, infelizmente, se foi, que era o chopp do Caverna do Ratão, um boteco maravilhoso que servia um chopp que tinha assim, ó, parecia um chantilly a espuma naquele chopp. É. Mas ele fechou, infelizmente, fechou recentemente, não aguentou a pandemia, mas ainda serve teleentrega e ele tem um clássico de Porto Alegre, que é o sanduíche aberto de pernil. Aliás, Lúcia Porto, eu me lembrei agora, sabe que eu acho que sanduíche aberto é uma coisa que tem em poucos lugares. Talvez tenha no Rio, eu não sei, mas eu sei que Porto Alegre, sanduíche aberto não é uma comida que tem em tudo que é lugar não, viu? Eu já li sobre isso em algumas colunas de jornalistas da velha guarda, eu diria, que dizem que efetivamente sanduíche aberto, assim como o X, é uma invenção nossa. Se é verdade, eu não sei, mas eu realmente não lembro de ter comido o sanduíche aberto fora daqui. Em outros lugares do mundo a gente tem algumas coisas, tipo tapas, brusquetas, pinchos e coisas do gênero, que é um pãozinho, mas o sanduíche aberto, como a gente não conhece, como a gente conhece, não. Não que eu lembre. Então tá, coisas que só tem em Porto Alegre, sanduíche É. aberto, lotação, táxi lotação, X salada, X X. Não, X-egg sem ovo. Só tem em Porto Alegre. É. X-egg sem... Eu quero um X-egg, porém sem ovo. Só tem em Porto Alegre. Só a gente inventa essas coisas, né? E pizza de coração. Ah, não. Fecha parênteses. Isso aí não é uma Aliás, boa. a gente tem pizza de batata frita, filé com batata frita. Será que em outros lugares tem isso também? Tem pizza de danoninho, Lúcia Ah, Matos. Tem tantas não. coisas. Tem pizza de costela com o osso da costela. Então é melhor a gente acabar o assunto pizza. Pizza é massa, molho, queijo e tomatinho, diga o nosso amigo Rodrigo, né? Tá, e o melhor churrasco de Porto Alegre, Lúcia Porto? Fora o Eu meu. voto em 2. Tu também? É. Eu voto em 2. Para mim, o churrasco mais emotivo e o que eu mais gosto, que eu frequento com bastante frequência, menos do que eu gostaria, mas bastante, Conca. Eu adoro o churrasco do Conca ali, eu adoro o atendimento que tem no Conca, do Deco e da equipe dele, e eu vou ali sempre sozinha, acompanhada, é o churrasco efetivamente que eu mais gosto na cidade. O primeiro é o meu, né? Mas o segundo é o do Deco. O meu preferido é o da churrascaria Barranco, que é um clássico de Porto Alegre, já tem mais de 50 anos, eu acho. Acho que 60 também. Mesinhas ao ar livre, uma maravilha. E eu adoro o Barranco, porque é uma das poucas churrascarias à la carte de Porto Alegre. Porque rodízio é complicado, né? Eu acho rodízio complicado. Então eu adoro, acho assim um atendimento maravilhoso, é um clássico da cidade. E claro, o churrasco que eu amo também é do meu marido, Leonardo Meneghetti, que é um assador maravilhoso, né? É verdade, o Leonardo Meneghetti tem uma outra característica excepcional para churrasco, eu acho, para churrasqueiro.
ele faz o churrasco e ele limpa tudo. É surreal, ele deixa tudo limpo, brilhando. É Por que tu não fantástico. limpa? Claro que eu limpo, mas eu adoro ver quando as pessoas fazem isso também. Nem todo mundo limpa, né? Não. Não, aliás, eu acho que a maioria não limpa, né? Porque, Ah, as pessoas adoram dizer, tá, eu fiz o churrasco, então agora tu limpa a grelha, né? Não. é. Graças a Deus, Leonardo Meneghetti não faz isso. A gente tá falando de comida e coisas assim, e vai voltar certamente no tempo. O que que te lembra? Qual é o bar que te deixou saudade, hein, Lúcia Matos? Ai, são tantos, 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 tantos. Lola, Ah, né? Do Bonfim, da Oswaldo Aranha. Bogart bah, também. Bogart. Bogart era maravilhoso. Era um bar de jazz no subsolo ali, sabe? Na 24 ali, te lembra? Tu sempre foi fino. Maravilhoso. Não, porque eu frequentava o Lola. E o Lola não era fino, né? Como era o nome daquele da Take Five, né? Da Ivone Pacheco, né? Bah, é. Não, e É. aquele da Santo Antônio, te lembra que tinha um restaurante maravilhoso, bem simples, assim, na Santo Antônio? E em cima, um período, teve um bar de jazz. Era a sala de jazz. Não, Ah, Santo Antônio, era uma coisa assim. era uma loja de discos embaixo, não era? E quando Não, era existia o disco, restaurante. Era o restaurante Santo Antônio. Mas não entendi. era a churrascaria Santo Antônio. Não Era era outro. lugar comum. Será que não era lugar comum? Não me lembro. Acho que não, Mas esse era aí não. bem. Esse eu não lembro. Esse realmente eu não lembro. Eu tenho que dizer uma coisa importante. A gente tá falando aqui de cultura, jazz e tal. Eu vou dizer uma coisa que vai chocar algumas pessoas. Hum, Tu, talvez. Mas eu sou aquela pessoa que vai vestir essa camiseta. Eu nunca vi tangos e tragédias dos Amados. tu tá brincando. Não, não tô brincando. Não tô. Nunca vi. Nunca vi. E nunca mais verei agora. É impossível ver, né? Mas nunca Tu mais não verei. vai assistir Tangos e Não Tragédias. posso mais agora, né? Tangos e Mas tragédias não existe mais, mas, né? sabe quantas vezes eu assisti Tangos e Tragédias? Eu não quero que tu me diga porque pode acabar com a nossa amizade depois de 30 e É, poucos anos. eu assisti 6 vezes Tangos e Tragédias. Ah, mas não tinha mais nada pra tu ver. Por que que tu não ia no cinema Bristol e depois no Zé do Passaporte com teu pai? Por que que tu foi ver o Eu Tangos e ia. E eu quero te dizer o seguinte: existe o Tangos e Tragédias, muito bem representado, né? Sempre em homenagem ao nosso ilustre Nico Nikolaevski, que infelizmente morreu super cedo, né? Mas Zique Gomes, seu fiel parceiro, junto com a Simone Haslan e o Cláudio Levitan, fazem o novo Tangos e Tragédias. E é muito engraçado, viu? Então tu ainda pode assistir. Bom, deixa eu te perguntar. Em Porto Alegre, todo dia é dia de. engarrafamento, pode ser? Porque é verdade, né? Sempre tem um engarrafamento. A gente ficou pensando na pandemia, hoje mesmo eu comentava sobre isso, assim, a pandemia, quando a gente vê, parece que ela terminou. A gente passou 2 anos e alguma coisa, as pessoas já estão quase todas andando sem máscara pela rua, e a gente percebe que o trânsito voltou de uma forma surreal, que a gente não imaginava que tão cedo ia estar de novo aí, né? Então o engarrafamento voltou a toda. Tá, mas o engarrafamento é o que me irrita em Porto Alegre, mas assim, para mim, todo dia em Porto Alegre é dia de tomar um chimarrão. Ah, bom, tá, isso é verdade. Tomar um chimarrão, ver como é que vai ser a previsão do tempo, ouvir no rádio como é que tá o nosso time. São as coisas comuns e mundanas que fazem das cidades as cidades os lugares que a gente gosta de viver, né? E realmente o engarrafamento é muito irritante. Para mim, é uma das coisas que mais me irrita em Porto Alegre é o engarrafamento. Eu vou te dizer que o que me irrita muito em Porto Alegre é uma vez por ano receber um carnê do IPTU. Porque tu recebe aquele carnê do IPTU e fica pensando, ok, eu pagaria feliz esse carnê do IPTU se tudo se resolvesse, mas aí tu tira o teu carro da garagem, tem buraco, tem o engarrafamento, a sinaleira não funciona e mais N coisas que tem a ver com o TU daquele IPTU, né? Então, pra que pagar É, aquela coisa? mas isso aí não é uma questão de problema de Porto Alegre, né? Todas as cidades têm, né, Porto? Não interessa, mas eu moro em Porto Alegre, então o meu problema com Porto Alegre é o IPTU, um deles. Tá, tudo bem, mas quando tu morou longe e tu não precisava pagar o IPTU de Porto Alegre, tu sentiu falta do quê? O que a cidade te faz falta? É o clima da cidade, né? Eu acho que assim, não tem uma coisa ou outra. Socorro, é 40 graus no verão e 0 no inverno. Eu não tenho nenhuma saudade do clima de Porto Alegre, É, acho horrível. E é úmido. mas assim, a umidade, o calor, tudo isso a gente sente. Pensa assim, ó. No verão tu sente frio, falta do inverno,
E no inverno, tu sente falta do verão. Isso é óbvio. Tu tá com 90 graus em Porto Alegre olhando para uma lareira. Aí tu olha pra lareira e diz, eu quero uma piscina. Isso sempre vai acontecer e não interessa onde a gente morar. Quando eu falo em clima, eu não falo em previsão do tempo, mas eu falo naquilo que te faz gostar mais ou menos de algum lugar. Então, o clima formado pelas pessoas, pelo ambiente, pela cultura que a gente respira, pelo que tem ali. Então, esse ambiente novo que a gente tem hoje na orla do Guaíba, no gasômetro, o quarto distrito que está crescendo, a gastronomia de Porto Alegre, que a gente que gosta tanto não consegue vencer, porque cada dia tem um bar novo, cada dia tem um restaurante novo e a gente não consegue ir, né, Lúcia Matos? É verdade. A gente tenta, né? Bom, melhor churrasco a gente já falou, né? A melhor galeto. O que tu acha? Pra mim também é o Conca, eu acho muito boa a comida deles de fogo, muito boa a comida de fogo. Para mim é o de Paolo. Melhor sorvete, eu botei o Fredo, que nem é daqui, é da Argentina, mas é muito bom, né? Eu gosto muito do de Argento ali na Pá de Chagas também, porque a gente senta na calçada e fica olhando as pessoas passarem. Eu gosto muito dessa coisa que a cidade tem, tu estava perguntando antes do que eu gosto, que a cidade tem da gente observar a cidade, né? Então a gente sentar em algum lugar na rua, e uma das coisas que a gente vai trazer na lista são os restaurantes que a gente gosta, céu aberto, é a gente sentar na rua ou em algum lugar que seja um pouco mais aberto, pode ser até uma área externa de um restaurante, e poder observar a cidade, as pessoas que passam. E a de Argento é assim, tu senta na calçada da Padre Chagas e fica ali meia hora olhando para o nada, comendo um sorvete e vendo o que acontece, né? Bom, então tá, tu já deu o gancho, né? Melhor lugar para ficar ao ar livre na cidade. Eu gosto muito do Domingo no Barranco, apesar do Domingo no Barranco ser um dia muito requisitado e muito cheio. Então o Domingo no Barranco ou é às 10h30, 11h, para tu comer muito cedo, ou é lá pelas 5 da tarde para tu quase jantar ou almoçar tarde, mas é um lugar muito legal para tu sentar num dia com clima agradável. Eu gosto também de um lugar que a gente compartilha muito, que é o deck da Dionísia, ali na Pá de Chagas, que não é rua externo, sentada na calçada, mas é um ambiente aberto, né? Que a gente consegue também sentir um pouco do ar e sentir o clima da cidade, né? Outro lugar legal que não tem mais, mas que era um espetáculo, né, Porto, que é o bar da Feira do Livro, que também era um lugar bacana, né? Lembra que a gente ia ali, bom. tomava um chopinho, comia alguma coisinha, né? Encontrava, era ponto de encontro na Feira do Livro, assim, durante os dias da feira, né? Outro lugar ali naquela região que eu lembrei que eu gosto bastante de ir também é o Twin, né? Ali na descida da ladeira. Tem ali, E tem um muita espaço coisa nova ali, né? Eu acho que se a gente pensar no futuro de Porto Alegre, também o centro histórico vai ficar muito bom, com coisas novas misturada com as antigas, né? É só o Porto Alegrense poder usar mais, né? Ter mais segurança para poder usar o centro, né? Isso é uma coisa que as grandes cidades fazem, né? Existem grandes teorias, assim, para as cidades ficarem mais seguras, né? Que é essa questão dos olhos da rua. Quanto mais gente tem na rua, mais a cidade é segura, porque mais gente está olhando tudo, né? Então, à medida que a gente consegue popular os espaços que eram vazios e deixar esses espaços com uma cara agradável para as pessoas habitarem e elas utilizarem, as pessoas não destroem, não estragam, porque elas querem conservar. Isso é bem importante, por isso esses investimentos são importantes. Né? Bom, a gente tem que se encaminhando para o final, viu, Porto? Já estamos com 36 minutos de podcast. A gente nem chegou na Famecos ainda, no Inter e no Grêmio. Mas nem vamos, né? Melhor faculdade, nós vamos dizer que é a PUC. Melhor colégio, tu vai dizer que é o Farroupilha, eu vou dizer que é a Anchieta. Melhor time é o Inter, é óbvio. É o Grêmio, né? Melhor time é o Grêmio, melhor torcida é o Grêmio. Melhor time B é o Grêmio, melhor time A é o Inter, isso aí. Melhor livro sobre a cidade. O livro do Fischer, Dicionário de Porto Alegrense. O Fischer que me desculpa, mas eu vou escolher o livro do meu pai, né? Cães da Província, de Luiz Antônio de Assis Brasil. Melhor filme. Verdes Anos, que tal? Muito bem, é um clássico de Porto Alegre. Eu, como sou uma pessoa moderna, eu vou indicar um filme que eu vi recentemente, da Ana Luísa Azevedo,
que é da mesma turma que fez Verdes Anos lá atrás, né, nos anos 70, e ela fez esse filme agora, muito pouco tempo, se eu não me engano é de 2019, Aos Olhos de Ernesto, é um filme maravilhoso, que se passa nas ruas de Porto Alegre, da Porto Alegre que a gente conhece, que quem mora em Porto Alegre conhece, não a Porto Alegre turística, sabe? É um filme lindo, muito bonito, fala sobre velhice, se não sei se tu já viu, mas se tu não viu, vale a pena ver, viu, Porto? É que eu tava falando de um filme jovem, tu tá filosofando, né? Tu é filósofa, tu é assim, tu já tá uma pessoa de mais idade, eu sou jovem, meu espírito é muito jovem. Bom, vamos adiante então, Porto. Vamos já falando então do Rio, da melhor vista do Rio. Qual é a melhor vista do Rio? Porto Alegre voltou a se encontrar com o Rio Guaíba, que na verdade não é rio, é lago, mas isso é uma coisa muito porto-alegrense, né? Ou, sei lá, um estuário, não sei se tu pesquisou. É. Mas pra mim, eu acho que uma das melhores vistas do Rio, eu não sei se aquilo ali é Porto Alegre ou Viamão, mas é lá do Butiá, né? Que é aquele restaurante, aquela fazenda, enfim, aquele espaço bem legal de lazer que tem lá na zona, super zona sul. Eu não sei se aquilo ali é Porto Alegre ou é Viamão, tu que é da zona sul talvez saiba, mas a vista que a gente tem ali do Guaíba e de dentro do Guaíba, né? Porque tem um passeio de barco ali também. Bah, é realmente uma das vistas mais bonitas da cidade. Para mim, a melhor vista do Rio é da Zona Sul, que é a região onde eu moro, né? Eu não tenho vista do Rio da minha casa, mas eu saio para caminhar aqui em Ipanema e faço minhas caminhadas, minhas corridas ali da orla, e para mim essa é a melhor vista do Rio. Uma gíria, para mim é bar. Falca, óbvio, Falca, Ai, melhor gíria. Falca é a tua cara. Erva mate, moída grossa ou tradicional? Ah, moída grossa, né? Mais gostosa. Vai e vale mais. Melhor lugar para tomar chimarrão? Em casa. Sempre em casa é o melhor lugar. Eu também. Melhor noite de todos os tempos? Bah, Café do Prado. Bah! Para mim, anos 80, Bonfim, no Lola e depois Ocidente. Café do Prado. Café do Prado até, sei lá, 2 da manhã. Depois das 2 da manhã, não me lembro muito bem para onde eu ia, mas era o Café do Prado antes. Moradores que amamos. Eu lembrei do Derico das Flores. Eu me lembrei daquele cara que eu não sei o nome, que vendia incenso, sabe? O chileno, aquele. Ele não era peruano, aquele cara. Nossa, aquilo ali é um Alguém tem que clássico. nos dizer quem é aquele cara chileno, peruano, sei lá, que vendia incenso. Aquele cara lá. Nossa, aquele cara. Ai, me lembrei de tanta coisa agora, Lúcia Porto. Se a gente desse sorte, encontrava o Odorico e ele na mesma noite, né? É verdade. Bom, coisas que só tem aqui, a gente já falou, lotação X, pizza de coração. Porto Alegre é demais por quê? Porto Alegre é demais porque é nossa, né? Porque tem as coisas que a gente gosta, porque a nossa cara não tem como explicar porque Porto Alegre é demais, né? E Porto Alegre vai ficar melhor ainda por quê, hein? Porque a gente tá aqui, né? Porque a gente não vai embora. Olha que filosófico. Você, mulher, nunca vai ficar ruim porque a gente está aqui, porque nós fazemos Porto Alegre. Vou me candidatar. Bom, e para fechar, uma frase muito porto-alegrense. Bah, Lúcia Matos, mas bate, vai te enxergar que tu já vai acabar esse programa. Não, eu vou fazer uma adaptação. Eu acho que mais porto-alegrense é, mas vai te catar, Porto. Poderia fazer essa de uma forma mais bagaceira, mas não vou porque eu sou fina e educada, né? Bom, 41 minutos de podcast, a minha bateria acabando. Eu quero dizer que foi lindo, foi lindo. Eu quero dizer que foi bonito a gente falar de Porto Alegre. Eu estou bem feliz com a nossa cidade. Há um tempo atrás eu ia estar triste com esse aniversário, porque Porto Alegre estava mal, assim, lá por 2015, 2016, 2017. Nossa, era muita violência, era uma cidade suja, feia. Eu acho que tem novas perspectivas, assim, para a nossa cidade, sabe? E eu acho que o porto-alegrense está mudando um pouco o espírito, assim, tá valorizando coisas boas, ao invés de ficar só criticando, né? Porque a gente é chato, né? A gente não, eu não sou, tu que é, tu tá dizendo que tu é chata, eu não. Muito bom. Então vai lá no Spotify, segue o nosso perfil, acompanha a nossa playlist, manda recadinhos para nós, ou no nosso site, ou no nosso Insta e fala qual é a tua Porto Alegre. A gente quer saber também qual é a tua Porto Alegre, as coisas que marcam
a cidade, que significa uma cidade para ti, né, Porto? Para quem está nos ouvindo. Isso aí, que venham nos falar sobre Porto Alegre e fiquem ligados, porque mês que vem, jornalismo na pauta, né, Lúcia Matos? Tchau, até a próxima temporada. Beijos. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.